Tem gente que nasce com estrada asfaltada e tem gente que nasce com estrada de chão, poeira no peito e aprende cedo que a vida não pergunta se você está pronto. Ela só passa com o caminhão por cima. Hoje a gente vai conversar com um homem que transformou dor em propósito. Um menino do interior do Paraná que enfrentou poliomielite, internações, cirurgia, reabilitação e num cenário que muita gente teria desistido, ele fez uma escolha rara. Vou cuidar de pessoas. E quando alguém escolhe cuidar, ele vira abrigo no meio do mundo, mesmo quando o mundo é tempestade. Hoje a gente não vai falar só de empresa, a gente vai falar de caráter, de cultura, de legado. Do tipo de liderança que não aparece em outdoor, mas aparece na vida de quem foi tocado. Olá, Brasil! Aqui é o Em Construção, o talk show onde a gente não fala só de coisa boa. Falamos de cicatriz, de decisão, de queda, de recomeço. E aquilo que ninguém vê quando a luz apaga. O convidado de hoje fundou um negócio lá em 1981 e construiu muito mais do que uma empresa. Construiu uma forma de pensar, uma cultura, uma ideia que ainda hoje é inovadora. Liderança não é mandar, liderança é cuidar. E ele foi além, teve coragem de preparar sucessão, passar o bastão e continuar servindo de um lugar muito mais difícil, que é cuidar do futuro sem roubar o palco do presente. Ele é presidente do Conselho Consultivo do Grupo Farmácia Artesanal e autor do livro Liderar é Cuidar. Com a gente, Evandro Tokarski. Evandro, seja muito bem-vindo ao Em Construção. Carlos, muito obrigado pela oportunidade, pelo convite. Agradeço e estou à sua disposição. Obrigado ao senhor. Edunilzinho Moraes. And way down we go. Way down. Way down we go. Way down we go. Obrigado, Edu. Obrigado, Bruno. Obrigado, Léo. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Evandro. Que satisfação, que honra receber o senhor aqui hoje na nossa casa. Essa oportunidade de estar falando com vocês, evidentemente, com todas as pessoas que o assistem. A Laura aqui, que está com a gente também. Evandro, seja muito bem-vindo ao Talk Show em Construção. Carlos, é uma honra estar aqui com vocês hoje. E o Evandro construiu não apenas uma venda no balcão, ele construiu uma marca, e uma marca que virou posicionamento. Ele não vende apenas produto, ele vende referência. Seja muito bem-vindo ao Talk Show. Doutor Evandro, para a gente começar, então, assim, eu já descobri que seus antepassados já chegaram no Brasil lá em 1800 e alguma coisa ali, né? Exatamente. E a sua história começa no Paraná. Conta pra gente essa infância, como que foi isso, como que o senhor chegou até aqui? Bom, eu nasci numa cidade no interior do Paraná, chamada Barbosa Ferraz. E lá, juntamente com meus pais, meu pai era comerciante, mexia com terra, com pequenas propriedades, minha mãe que tocava o comércio, enfim, eram aquelas casas que vendiam de tudo, de botão até pano. Enfim, A mercearia. Mercearia grande, chamado armazém. Armazém, tinha o balcão. Aquele balcão enorme, enfim. E aos 3 anos de idade, nós somos uma família de 11 filhos. E meu pai tinha 4º ano primário incompleto, minha mãe 2º ano primário incompleto, mas eles tinham um sonho, que todos os seus filhos estudassem. Eles diziam, eles não falavam faculdade, faz a faculdade. Não, você tem que ter estudo. O estudo vai te diferenciar. Coube, em 58, eu tive paralisia infantil. Andava normalmente até os 2 anos e 9 meses. Eu tive paralisia infantil, fui fazer uma série de tratamentos e deixei de andar. Só voltei de andar de muleta, de pequenas muletas, com 5 anos. Você imagina. Para um pai e a mãe do interior, foi uma grande dificuldade no primeiro momento. Mas a grande questão, sabe, Carlos e Laura, foi o acolhimento que eles me deram. Eles acolheram e na verdade, eles não tinham grande estudo, mas tinham uma sabedoria incrível, né? A sabedoria de levar o filho em todos os lugares. E eu tinha irmãos menores quando eu fiquei com paralisia, quando tive paralisia. Eles levavam os 2 para o colo, enfim. E às vezes alguém falava assim, nossa, mas um menino bonitinho. Quantos anos tem? Tem 4 anos.
Mas ele não anda, né? Que coitadinho, não anda. Minha mãe falou assim, olha, ela era meio explosiva de vez em quando, porque com 11 filhos não é de Tem que fato. ter um pulso firme. Pulso firme. E ela dizia o seguinte, não, minha cara, senhora, ele só não anda. Então não é um coitado. E isso eu fui aprendendo desde pequeno. Isso me foi me empoderando ao longo dos tempos, sempre a dizer, olha, você não é um coitado, muito pelo contrário. Ou seja, ela não me transformou numa vítima, como lamentavelmente a gente vê tanto. Hoje acontece. Acontece um problema de um acidente, ou de enfim, inúmeras possibilidades, a pessoa se vitimiza em função de um problema. Então, com isso, me empoderou muito, com certeza, não só minha mãe, como meus pais, meus irmãos, sempre fazíamos as mesmas coisas, inclusive jogar futebol de muleta. Isso é uma outra peripécia. Pra você ter uma ideia, no interior, eu ia para a escola, antes do primário, o primário, na verdade, os 4 anos, eu ia a cavalo para a escola. Cerca de 2.000 metros, 3.000 metros da casa onde nós morávamos, ia a cavalo todos os dias. Então, chegava lá, o professor me descia do cavalo, de uma égua, mais precisamente, amarrava a égua num local e me punha no chão, assim, né, para andar com muleta. Pois bem, a partir daí, fiz inúmeras cirurgias para que pudesse. Meus pais sempre se importaram muito, por mais que não tivesse todos os recursos, mas eles corriam atrás de tudo que fosse possível para eu ter uma melhor qualidade de vida. Olha só, para ter melhor qualidade de vida. Isso submetia diversas cirurgias de reabilitação em São Paulo, enfim, eles me levaram sempre os grandes centros e tal. Pois bem, e aí eu sempre me imaginava que eu queria ser alguém, trabalhar na área de saúde. Porque eu recebia sempre muito carinho, muita atenção, muita gratidão com os médicos que cuidaram de mim em 1970, e afinal de contas, tem muitos anos. Muitos anos. E os enfermeiros, todas as pessoas que faziam o corpo médico. Então, eu sempre queria também, como eles cuidavam muito bem das pessoas, eu falei, eu quero escolher uma profissão que cuida das pessoas. Retribuir. E esse virou um propósito. Né? O propósito, mas eu não imaginava, por ser a farmácia, a medicina, enfim, até que aí escolhi a farmácia. Mas o senhor ainda estava lá na cidadezinha? Não, aí em 1974, meu pai vendeu as pequenas terras lá e comprou uma pequena fazenda no Mato Grosso. Mato Grosso? Mato Grosso, São Félix do Araguaia. E Uau. nós íamos estudar aqui, porque aqui era um centro que tinha todos... Em Goiânia? Aqui em Goiânia. Tinha todas as faculdades, as Aí possibilidades. seus pais ficaram lá? Eles ficaram por um período lá e nós viemos. Posteriormente, um ano depois, eles vieram também. Isso em 74, imagina. São mais de 52 anos atrás. Eu me sinto, não só sou um cidadão goiano, eu recebi o título de cidadão goiano e goianiense. Aqui eu tenho minha família, minhas filhas nasceram aqui. Meus amigos, óbvio, eu tenho parentes no interior do Paraná, de Santa Catarina, tenho, mas a minha terra é Goiás, né? Enfim, aqui então, em 1981, 10 de maio, agora, dia 10 de maio próximo, nós faremos 45 anos de empresa, de fundação da empresa. Começamos a empresa, eu e mais uma pessoa. Meire Borges, a primeira colaboradora, da qual eu também sempre honro muito, porque eu não comecei sozinho. E hoje, por mais que nós tenhamos dentro do grupo mais de 1.500 pessoas trabalhando no grupo, 1.500. Todos são 1.500 pessoas que estão construindo o grupo, né? Construindo um sonho que a gente sonha junto e constrói junto. Então ninguém faz nada sozinho. Não. Você tem uma bela equipe aqui, toda articulada, uma banda, enfim, não faz nada sozinho, né? Enfim, isso é... Humildade. A humildade e o reconhecimento àqueles que colaboram com o projeto, né? E é exatamente isso que eu aprendi ao longo do tempo. Então, quando na faculdade, fiz aqui no UFG, na faculdade de farmácia, ia daqui da cidade para o campus Samambaia de ônibus. Eu sou egresso de lá também. Pois é, eu adoro a Samambaia. Enfim, todo o campus da universidade. E aí, realmente, a universidade me proporcionou algo incrível, né? Abrindo eu escolhi farmácia. Por que farmácia, né? Porque eu queria exatamente contribuir com a saúde das pessoas. E eu via que o farmacêutico no interior da minha cidade ajudava muito. Sim. Aqui na cidade, os farmacêuticos também contribuem muito com o cuidado. Né? Ainda hoje na Até cidade? Hoje, com certeza.
Nas pequenas cidades do interior, antigamente era muito diferente, o farmacêutico fazia até parto, né? Pequenas suturas, etc. Então, não era bem esse o propósito, mas, assim, cuidar com o medicamento. Então, essa é um resumo, assim, estruturado da minha infância. O senhor é qual filho ali, Eu sou né? número 6. Número Tem 6. 5 abaixo e 5 acima. É literalmente o do meio, Pois né? é, do meio. Doutor Evandro, e a farmácia, como que ela surgiu ali? Aí o senhor concluiu a faculdade? Quando eu fazia a faculdade, eu já tinha visto, conhecia uma farmácia de manipulação. E eu me encantei com aquele projeto, que era a farmácia de manipulação, ela faz o medicamento de acordo com as características prescritas pelo médico, na dosagem certa. Se o médico prescreveu 2 gramas, é 2 gramas, não é 2,5, é 2, é precisão. Ou seja, isso possibilita um menor efeito colateral, é melhor resultado. Além de tudo, há uma economia de medicamentos, porque muitas das vezes, você vai comprar um antibiótico, ele vende 14 comprimidos, para tomar uma vez por dia, vai sobrar 7 na tua casa. E aí é uma grande questão, inclusive até com um alerta a vocês que estão nos ouvindo, todos nós temos em casa uma gaveta cheia de medicamentos que sobram. Quem não tem? Todo mundo tem. Ainda mais lá em casa que tem menino, Tem tem umas mas, 2. Sem menino a gente já tá, ainda bem. E o que acontece, Carlos e Laura, às vezes tem uma medicação que está com mais de 2 anos lá e está vencido. Ou você abriu um blister e rompeu aquele blister e está entrando oxigênio. Isso Altera as propriedades. altera as propriedades. Às vezes está tomando não medicamento, uma droga que vai te contaminar. Então, hoje, para você ter uma ideia, é uma questão de saúde pública. A automedicação, por esse tipo de situação, e outros que vão na drogaria e compram aleatoriamente, cerca de 35% das internações é por intoxicação medicamentosa. Eu tenho um amigo que ele foi lá no chat GPT, na inteligência artificial, e ele colocou lá, eu tô assim, tô fraco e tal, faz uma receita de produtos manipulados aí para eu melhorar. E aí por aí vai, né? Pois é, isso, o Dr. Google também é Dr. outro. Google. Vai lá, tô com dor, isso aqui Esse toma. Dr. Google. Enfim, isso é um problema seríssimo, de saúde pública, tanto que nós estamos dizendo. Então, eu me formei, me especializei nesta área, e quando montei a farmácia, eu tinha muita dificuldade, porque eu imaginava que era montar uma farmácia, mas eu comecei a ver que eu era uma empresa farmacêutica, e ela tinha que tracionar. E a partir daí, já logo no começo, eu busquei o Sebrae, à época o Sebrae, Que legal. muito bacana, me deu um input muito legal, de muitas ideias, onde eu pude tracionar a empresa, e a partir daí, eu sempre, a cada 2, 3 anos, eu buscava um curso. E posteriormente, não se tinha naquela época as pós-graduação, e aí, a partir de então, aí comecei a buscar naquelas áreas que eu imaginava Sentiu a necessidade. a necessidade de fazer uma pós-graduação. Então, ao longo do tempo, foram várias e que nos contribuiu com o nosso grupo de forma muito interessante. Mas aí o senhor saiu da faculdade e já abriu? Logo em Não, seguida? foi um ano depois. Um ano depois. Um ano depois. O senhor conheceu o segmento, interessou e Exatamente. investiu. Exatamente. Você viu, Laura, que história maravilhosa, minha amiga? Eu vi, Carlos, e eu estava aqui olhando, no meu presentinho que eu ganhei, o livro que o Evandro lançou, Liderar é Cuidar. Realmente é uma história inspiradora. Evandro, você conta aqui no livro que, por mais que a gente não escolha a dor, ela é inevitável. Só que a dor refina e a dor transforma. A poliomielite chegou cedo na sua vida e mudou completamente a rotina, mudou às vezes planos seus, da sua família. Como que foi lidar com isso tão cedo? Qual que foi o impacto disso na sua cabeça, ali na adolescência, na juventude? Como que você conseguiu lidar com isso? É uma pergunta que vale $1 milhão, viu? Eu consigo garantir. A Laura é maravilhosa. Mas é muito importante essa questão. Óbvio, enquanto criança, eu disse que minha mãe, minha família me acolheu. O pertencimento é algo essencial, é sentir o pertencimento fazendo parte de uma grande família, de uma grande família como um todo. E o que lamentavelmente acontece também, hoje mais de 70% das pessoas com algumas dificuldades de locomoção estão muito nos bairros, e nos bairros menos abastados.
com menos oportunidade. Como é que um pai que precisa trabalhar, não é? A mãe, idem, leva a criança no colo de ônibus para a escola. É a época eu ia a cavalo. Então, mas e hoje? As dificuldades são as mesmas. O transporte coletivo ainda inadequado, as escolas de difícil acesso e, às vezes, sem ser adaptada de forma coerente. Então, eu enfrentei tudo isso, essas barreiras, que a gente fala as barreiras, mas elas são reais, elas existem. Assim como existe também o preconceito, lógico. Hoje mesmo a gente se depara com situações que estamos vendo nas televisões todos os dias, a questão do racismo, misoginia, isso é uma série de situações. A população ainda, em grande parte, não vem por parte da criança, vem por parte do adulto. Ele te olha, te desseca. Como assim? Então, eu enfrentei logo quando montei a farmácia. Como assim? Você é farmacêutico que está me visitando aqui no consultório de muleta? Porque o indivíduo pensa que aquele que está usando uma cadeira de roda como essa, ou uma muleta, ele está doente. Às vezes ele só tem um problema físico, ou um problema visual, auditivo, e não é doente. Então, isso é fundamental, que a população se esclareça, tenha conhecimento disso. Não tem contágio nenhuma de tocar um deficiente, uma pessoa com deficiência, que é o correto, né, falar, uma pessoa com deficiência física, auditivo ou autista, enfim, das múltiplas possibilidades, ele não é contagioso. Muito pelo contrário. Não é? Então, isso ainda existe por grande parte, não vou dizer todos, lógico que não, mas por grande parte da sociedade, isso é real. Então, eu enfrentei dificuldade na juventude, sem dúvida que sim. Mas eu sempre respirava e dava um passo à frente. Ou seja, não é fácil, mas daqui você não vai... Aqui em Goiás, nós não vamos esmurecer, né? Jamais. Jamais, né? Vamos em frente. Nós enverga, mas não quebra. Exatamente. Então, e esse pensamento me ajudou muito. Ou seja, tem dificuldade? Tem desafio? Então, vamos enfrentar. É um desafio, né? Eu acredito que até a falta de acessibilidade é uma forma de preconceito, porque você limita a pessoa de acessar determinados ambientes. Mas esses dias eu estava vendo um vídeo assim que eu achei muito interessante. Um pai tinha uma filha com algum grau de deficiência e a escola queria dar um prêmio para ela porque ela ia para a escola. Aí o pai dela falou assim, mas por que minha filha ela fez algo diferente? Porque assim... Tem não sei qual é a visão do senhor, como o senhor foi presidente da associação, o senhor pode até explicar para a gente. Porque tem uma coisa que fala muito, é que assim, até o fulano fez. Isso é um tipo de preconceito, né? Mas o fulano, sei lá, não tem algum movimento, não tem um grau de deficiência, até ele fez, e você está aí, não vai fazer? Isso tem um nome, esse é um nome, mas eu vou dizer o seguinte... essa situação, de fato, assim como tem gente que fala, nossa, que tem olho em terra de cego, errei. Isso é um preconceito. Né? A tua desculpa é de usar muleta. Você está usando muleta para se desculpar. Ou seja, é uma forma de ser. Mas o indivíduo está usando não porque ele queira, é por necessidade. Ou seja, esse capacitismo. Capacitismo é quando as pessoas, de uma certa forma, quem tem cego, quem tem olho é rei. Quer dizer, como assim? É uma forma de tentar te diminuir. Né? Mas eu acho que isso são situações que acontecem e que as pessoas vão ficando esclarecidas. Né? Não dá para encarar esse tipo de situação, nem permitir, nem fazer aquilo que nós estamos falando. Tem que ser congruente. Né? Não ser preconceituoso é uma necessidade de não ser preconceituoso. Tem que ser antipreconceituoso, né? Antirracista. Né? Ou seja, então, isso é fato, é questão cultural, lamentavelmente. Nós estamos num processo, eu acredito, nesta terra, acho que isso aqui... Viemos para evoluir. É um processo de evolução. Com certeza a sociedade passa por dificuldade, mas passa por evolução. Mas sabe, a questão da evolução, doutor Evandro, assim, é um assunto que eu gosto muito, que conecta com isso que a gente está falando, que eu não quero nem sentir, porque muitas vezes a sociedade ela só reprime, mas ela está sentindo aquilo dentro dela.
eu tenho um certo grau de irascibilidade, que o Frei fala, assim, que é aquele indivíduo um pouco mais nervoso, né? E assim, o que eu quero hoje é a paz, eu não quero sentir essa raiva, eu não quero simplesmente só suprimir ela aqui dentro de mim. Então assim, eu tô com raiva agora, eu tô sentindo, mas eu não vou avançar na pessoa. Então eu acho que a gente precisa disso. E outro ponto que o senhor tocou, que eu achei maravilhoso, o senhor falar, quando a gente fala para outra pessoa que ela está usando uma muleta, né? Quando ela está dando uma desculpa, para de usar a muleta. Mas às vezes ela está doente, não fisicamente, mas... Com certeza. Mas mentalmente. Tem uma passagem bíblica que me tocou muito quando eu entendi o que ela dizia, quando Jesus foi lá e curou a surdez, né, a visão e a fala da pessoa. Mas isso não fisicamente, porque muitas vezes nós que temos todas essas faculdades, a gente está cego, ou a gente está surdo, ou a gente está mudo falando um monte de... Exatamente. De asneira. E, gente, nós vamos aqui num breve intervalo e voltamos já já. Eu só peço a Deus um pouco de malandragem. Eu sou criança e não conheço a verdade. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Eu sou um poeta e não aprendi a amar. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínea dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínea dá. Produtor rural, você sabe qual tem sido o real lucro que a sua fazenda tem gerado em cada safra? Já pensou ao final de cada colheita você conseguir enxergar de forma clara o lucro operacional que a sua fazenda gerou e o que você precisa fazer para melhorar esse resultado na safra seguinte? Na Gestão e Resultados Consultoria, organizamos o financeiro da fazenda, controlamos custos e despesas, analisamos o lucro real por cada safra e ajudamos você, com base em números, tomar a melhor decisão para a sua fazenda. Gestão simples, prática e feita para o produtor rural. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Estamos de volta, pessoal, com o Em Construção e hoje com o Dr. Evandro Tokarski, da Farmácia Artesanal. E olha só, você que quer se conectar aqui conosco pelo telefone 64 999535695 ou então pelas minhas redes sociais, o Instagram, @carlosmarquió. Doutor Evandro, e como que foi esse processo de expansão do grupo artesanal? Olha, isso, como disse, eu formei aqui na universidade, eu comecei buscando metodologias de gestão, de administração. Porque na faculdade de farmácia é um curso técnico. Não te ensinava a ter uma empresa. Gestão. De gestão. E montar, tudo é fácil.
mas fazer a coisa, tracionar. Ensinava a produção, o cuidado, Isso, o cuidado, manuseio. a qualidade, etc. Mas e aí, o atendimento ao público, como é que é a compra, a venda, enfim, uma série de outros requisitos necessários. E aí eu comecei buscando exatamente o Sebrae, que me ajudou, pequenos cursos, né, e posteriormente buscando cursos nestas áreas de gestão, no marketing, na gestão de negócio, econômica financeira, enfim, todas essas áreas a gente foi aprimorando. E também não basta ter o conhecimento e colocar debaixo do braço. A gente fazia com que também estimulando as nossas equipes, os nossos gestores, os nossos gerentes, faziam o mesmo. Ou, quando trazia um projeto novo, a gente compartilhava dentro do grupo e fazia desse material, ou seja, desse aprendizado, a prática. O que é que nós vamos colocar em prática? Isso nos propiciou, de fato, um crescimento significativo. Só para que você tenha uma ideia, desses 45 anos, hoje nós estamos atuando hoje em 13 estados da federação. 13. Em 10 capitais. São Paulo, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Cuiabá, Campo Grande, e assim vai. Ou seja, então, a Curitiba também. Curitiba. E a gente nós estamos na região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte. Então, são os nossos focos. Ali. E aqui nós crescemos mais em Goiás por conta... A empresa daqui, nasceu aqui. Mas como que foi o início ali da primeira loja? Quando que foi para outra loja? Assim, como é que foi mais lá no passado? No passado, bom, só para você ter uma ideia, nós montamos a farmácia em 81. Em 83, é óbvio que ninguém aqui, somente eu, nós tivemos uma situação muito parecida com o que está acontecendo hoje, no Oriente, no Oriente Médio. Foi quando a criação da OPEP. O barril de petróleo passou de 3 para 100 dólares. Em 83 houve a inflação, ou seja, o Brasil encolheu muito por questão que era alta dependente dessa. Enfim, e as empresas também passaram uma dificuldade. Então já foram 10, 11 crises. Crises, para mim, eu entendo que são um pouco de desculpa. Não estou crescendo com isso aqui. Na crise você gera oportunidade. E gera a oportunidade também de você crescer, de você buscar novas formas, né? Então, não foi fácil, não. Os primeiros 2, 3 anos foram muito difíceis. Primeiro que eu não tinha noção exata de gestão. De negócio. De negócio. Então, era um aprendizado a cada dia. Né? E buscar também os livros, ou seja, não tinha livros direcionadores, as 7 formas de... Tudo escasso naquela época. Muito raro. Então, era quando aparecia um curso sobre administração, a gente agarrava com as 2 mãos para poder ver e praticar. E isso nos propiciou, então, um diferencial. Eu vi que o mercado não tinha oportunidade, ainda tem, né? O sol nasceu para todo mundo, mas o mercado hoje não te dá espaço se você for amador. Profissional, ali tem que ser profissional. Profissional, né? Então, isso a gente tem buscado, ao longo do tempo, fazer com que a equipe se torne profissional. Só para você ter uma ideia, os 4 Great Place to Work, o GPW, nós fomos certificados dentro as melhores empresas para se trabalhar. Eu vi também que acho para as mulheres. Exatamente, as melhores empresas para se trabalhar com mulher, a diversidade, né? Eu também, como do primeiro colaborador da empresa, eu sempre digo que eu sou o primeiro colaborador, fundador. Então, a diversidade nos leva a novas possibilidades, né? A unanimidade é burra, não é? Então, cada um com sua característica de gênero, disso, daquilo, de tudo, gera uma fonte criativa para a empresa. E a partir disso, hoje 70% dos nossos colaboradores são mulheres. Na nossa diretoria, de 7 pessoas, 5 são mulheres. Uau. Então, no nosso conselho. Então, veja, então nós estamos rodeados das pessoas capazes para fazer isso crescer. E é o que está acontecendo. E teve uma época áurea, assim, doutor, que o negócio explodiu, que foi ali aonde tomou essa direção que está hoje, ali, que ele saiu daquele negócio da barriga no balcão e ganhou uma dimensão. Exatamente. Esse momento nos anos 90 para cá, ela tomou um input diferente, né? Mas
à medida que a gente profissionalizava mais e mais os vários setores da empresa, a gente percebeu o quanto mais se investia no tratamento com as pessoas, na qualificação das pessoas, no treinamento com as pessoas. Tem um ditado que diz: você quer ganhar mais? Invista nas pessoas. É lá que saem os resultados. Os resultados vêm através das pessoas. Qualidade você faz com as pessoas, né? Olha só, doutor, assim, você colocando dessa maneira tão clara, para mim veio uma visão muito bacana, porque o senhor cresceu junto com a farmácia, ou a farmácia cresceu junto com o senhor. O senhor buscou, o senhor estudou, o senhor qualificou, o senhor investiu nas pessoas e em tecnologias e tudo mais. Então, assim, muitas vezes a gente quer colher sem plantar. Exatamente, né? Você tem que saber se o terreno É fértil e fazer as adubações necessárias, os ensinamentos necessários. E o maior patrimônio de uma empresa são as pessoas. As pessoas. Se você não tiver aqui 4, 3, 2 pessoas menos aqui, a equipe está desfalcada. Isso aqui não funciona às 6 horas da manhã porque não tem ninguém aqui dentro, não tem gente aqui dentro, né? E, lamentavelmente, muitos empresários ainda não acreditam nisso. Ainda não acordou para essa realidade. Mas tem um preço, tem um custo. Opa, ou acredita, ou faz, ou está fora do mercado. Fica para trás. Minha amiga Laura. Exatamente, Evandro, o que você falou encaixa muito bem. A gente não faz nada sozinho, nem para nascer a gente consegue nascer sozinho, né? E se a gente for olhar os pilares de uma empresa, eles são muito, eu gosto de falar, os 3 P's: pessoas, processos e produto. A gente tem que ter um produto muito bom ou um serviço para oferecer. A gente tem que ter processos, porque sem padronização não tem como manter o que se construiu, mas a gente tem que ter pessoas. Pessoas que realmente acreditam no seu produto, serviço, pessoas que querem também crescer juntamente com o seu negócio. Então, parabéns, Evandro, pelo legado aí de 45 anos já da farmácia artesanal que você tem construído. E uma prova disso é a Neidinha, né? 29 anos trabalhando com vocês, eu vi lá na sua rede social, então realmente é um belíssimo trabalho que vocês têm feito. Evandro, uma pergunta para você. O que você considera hoje inegociável na cultura da sua empresa? Porque a cultura é um conjunto de ações, atitudes e coisas que a gente permite dentro do negócio. E eu falo sempre que o líder ele é o guardião. A equipe sempre vai refletir o que ele permite. Então, o que para você, dentro do seu negócio, é inegociável? Mesmo que a pessoa venda bem, bata meta, mas em questão de comportamento, isso você não abre mão. Olha, Laura, essa pergunta é muito interessante. Você sabe que 97% das pessoas que são demitidas, elas são demitidas por falta de comportamento. Né? E isso em torno de 7 a 10% aí por falta de uma técnica. Mas a grande predominância é comportamento. E comportamento é algo, o respeito. Acho que a primeira questão é o respeito entre as pessoas. É inegociável. Se não houver, não tem a oportunidade número 2. Não tem respeito, as pessoas não se respeitam, as coisas não funcionam. Então, eu penso assim, o primeiro de tudo, né, o respeito. Óbvio, outras questões, a atitude. Atitude, né? A atitude é algo, ou você tem, ou você está fora do mercado. Tem muita gente que, mas segunda-feira eu vou fazer, terça-feira, semana que vem, e não tem a atitude de abrir um livro e começar a ler o diacho do livro, ou seja, então falta atitude. Eu vejo isso também inegociável. Energia. Nós somos movidos por energia. Além da energia de Deus, que nos abençoa todos os dias, mas, acima de tudo, se você não fizer por onde, você não vai ter essa energia que possa pairar na sua vida e na vida dos nossos colaboradores. Então, isso, só para ter uma ideia, nós estávamos falando um pouco antes de começar, nós temos um grupo ecumênico com mais de 18 anos na empresa. Toda sexta-feira, às 8 horas, nós temos um culto ecumênico entre evangélicos, cristãos, enfim, espíritas, não espíritas, todos. Tem um culto, cada um, num final de semana, cuida daquele culto. E isso tem nos ajudado em muito. Ou seja, é a mesma história de fazer por onde ter as luzes e as oportunidades aparecendo. Agora, o que nós temos feito? De fato, o investimento, o cuidado com as pessoas, o cuidado com o cliente, porque também uma empresa, aquela empresa quebrou por falta de má administração. Não, ela
quebrou por não ter cliente. Cliente que sustenta o teu negócio, o nosso negócio. Então, aí a gente tem que ter um entendimento de que o cliente não é... Já foi o tempo que falava assim, o cliente tem razão. O cliente é a razão do negócio existir. Lógico que ele sempre tem razão, mas ele é a razão do negócio. E sem clientes... Então, esses são os parâmetros assim, essenciais do ponto de vista interno e externo. Evandro, Sam Altman, fundador da Walmart, ele disse que existe uma única pessoa que pode demitir todos da empresa, do faxineiro ao presidente, simplesmente levando seu dinheiro para gastar em outro lugar. E essa pessoa é o cliente, você tem toda a razão. Doutor Evandro, dentro das unidades que vocês têm da farmácia artesanal, vocês têm unidades próprias e as unidades franqueadas? Exatamente, isso é uma pergunta interessante, Carlos, que hoje nós temos unidades próprias em Goiânia, Anápolis, Belo Horizonte e São Paulo. As demais em outras cidades no interior de Goiás, enfim, todas as demais cidades são franquias. Isso tem nos ajudado muito, né? Eu sou muito grato aos franqueados, porque eles botaram a mão no bolso, falaram, vou investir na tua marca. Acreditaram no nosso projeto, acreditam no nosso projeto. Esse momento onde que a economia aí com taxa Selic de 15, enfim... Estranha, né? De fato, você pegar o dinheiro e fazer investimento, está muita gente que está segurando. Mas a gente está dentro disso, inclusive a NRF que aconteceu agora em janeiro nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, NRF dizendo o seguinte, hoje as empresas têm que preocupar-se em se fortalecer. Isso foi há 15 dias dessa situação atual que nós estamos passando pelo mundo. Então, vejam, fortalecer, e a gente está fazendo exatamente isso, ampliar, devagar, mas sempre. Mas não com aquela... Pressa desenfreada. Pressa desenfreada, exatamente. Mas são quantas unidades hoje? Hoje nós somos mais de 120 unidades. 120 unidades. E esse modelo de franquia, assim, para mim, eu não conhecia no segmento de farmácia. A gente vê ali na parte de farmácia tradicional, alguns grupos de compra, algumas redes. Da onde surgiu essa ideia? A franquia já vem há muitos anos no Brasil. Inclusive, o modelo de franquia é um dos países que mais se desenvolveu através do modelo do franchise. Nós criamos o nosso modelo de franquia há 14 anos atrás. 14 anos. Somente. E foi um boom, imagina. Em 14 anos, quintuplicou, sextuplicou o número de franquias. Isso, para a gente, foi uma experiência muito interessante. E tem sido, porque a gente está aprendendo também a trabalhar com a franquia. Ninguém sabe tudo, né? Não. E tem que estar sempre buscando novas oportunidades. Mesmo porque o franqueado, ele não é teu colaborador, ele é dono do negócio. E isso, o nosso modelo de negócio, como você muito bem disse, hoje nós temos a central de compras, nós temos uma central de tecnologia que distribui novas formulações, trabalhos pensados, com referências bibliográficas, referências... Enfim, tudo isso é posto na mão, toda a parte do marketing centralizado. Uma praticidade ali para entregar para o franqueado. Para entregar para o franqueado. Porque o nosso crescimento, de serviços. O nosso crescimento está no crescimento do franqueado. Não é em vendendo uma unidade mais ou menos. Então é isso, e isso tem... E agora a gente está segurando um pouco, exatamente porque a gente sabe das dificuldades. No mercado como estamos vivendo nesse momento, com taxas altíssimas de juros, um dia que pega um dinheiro para fazer uma aplicação, aí o custo disso vai ficar muito caro. Né? Muito bom. E eu acho tão interessante, porque assim, juntando com a questão da franquia, vem a questão do drive-thru também. Assim, eu acho muito bacana essas inovações, porque também é algo que a gente não vê nos modelos tradicionais de negócios aí. Hoje nós temos aqui em Goiânia, e inclusive... Mineiros também, Mineiros também, não é Mineiros, nós temos Araguaína, nós temos Gurupi, a série de farmácias do nosso grupo, aqui em Goiânia são 4. As pessoas não estão acostumadas. Às vezes elas estacionam no drive-thru e descem para ir na farmácia. Sem saber que ela poderia só deixar ali a receita, você faz o creme, você pegar o medicamento no ar-condicionado e na segurança, né? Que bacana. É por isso que o grupo inovação vem crescendo tanto. Doutor, e agora,
É uma dúvida minha, assim, primeiro porque eu nunca visitei, até depois, se for possível visitar, porque eu tenho uma maior curiosidade de como que se produz ali. Eu até vi alguns vídeos lá no site de vocês, mas a tecnologia, assim, o avanço tecnológico da produção ali de quando o senhor começou para hoje é monstruoso. Com certeza. Inclusive as balanças, né? As balanças antigamente eram muito rústicas. Hoje são balanças 2, 3, 4 casas após a vírgula. Precisão. Além do sistema conectado, ela passa num leitor de óptico. Se não for a matéria que está falando na prescrição, ela não avança. Não tem risco de fazer um produto errado. De forma alguma. Então, o risco diminui muitíssimo, né? Então, todos os processos são altamente controlados, né? E com alta tecnologia. Mas Desculpa, pode ir. Inclusive, a gente, por exemplo, traz matérias-primas diferenciadíssimas antes, às vezes, da própria indústria. E ter um medicamento em linha, você já tem um medicamento para produzir ali. Exatamente. Mas para encapsular, eu vi lá um anel, um círculo, um disco. Onde a cápsula cai, através de um rotador, ele vai rodando e as cápsulas vão caindo, é aspirada, coloca-se o pó, ou seja, tudo com zelo, com muito cuidado, com EPI, com limpeza. E antigamente era na mão? Na mão. Enchia uma a uma. Que bacana. Pessoal, nós vamos num breve intervalo e voltamos já já. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Rural, você sabe qual tem sido o real lucro que a sua fazenda tem gerado em cada safra? Já pensou ao final de cada colheita você conseguir enxergar de forma clara o lucro operacional que a sua fazenda gerou e o que você precisa fazer para melhorar esse resultado na safra seguinte? Na Gestão e Resultados Consultoria, organizamos o financeiro da fazenda, controlamos custos e despesas, analisamos o lucro real por cada safra e ajudamos você, com base em números, tomar a melhor decisão para a sua fazenda. Gestão simples, prática e feita para o produtor rural. Reach out and touch faith. You're all personal, Jesus. Someone to hear your prayer, someone's there. Obrigado, Edu e Uzi Moraes, e nós estamos de volta aqui com o Dr. Evandro
Tokarski. Isso. Acertei. Quase que não saiu, doutor. Doutor Evandro, mas chega uma hora que o fundador ele precisa escolher controlar tudo ou então construir algo maior ainda e que viva sem ele depois ali. Quando que essa ficha caiu para o senhor? Quando ela caiu, que em determinadas situações eu estava como aquele exemplo aquele que vai tocando os pratinhos, vários pratinhos, 10, 12 pratinhos. E corre de um lado, corre para o outro. E aí, às vezes, caía um, caía dois. Ou seja, não é que o controle das áreas estava sendo da melhor forma. E como foi crescendo, desenvolvendo, o grupo ampliando, eu, dado o momento, eu falei, olha, foi exatamente antes da pandemia. Antes da pandemia. Falei, olha, nós precisamos buscar um projeto de governança corporativa. Profissionalizar a gestão. Profissionalizar a gestão. Mesmo porque, também, está aí a pandemia, todos nós pudemos sentir muito perto, né? Lamentavelmente, perdemos amigos, parentes, enfim, é profundamente lamentável. Mas ninguém é imortal, né? E a gente conhece muitas empresas que a imortalidade começa quando a próxima geração entra despreparada. Eu tenho exemplos de amigos meus aqui de Goiânia que tiveram a situação do gênero. Na pandemia, lamentavelmente, perdeu a vida, entrou o filho, em 6, 7 meses a empresa declinou completamente. Então, isso eu imaginei, e antes da pandemia eu já tinha contato com a empresa, mas durante a pandemia nós começamos a fazer os contatos e as reuniões online como um grupo que nos auxiliou para dar o start. Desse projeto. Foi a Triev, era uma empresa do Rio de Janeiro, que trabalhou durante 4 anos nessa estruturação. Tanto que 2 anos depois nós fomos nos encontrar presencialmente. De reuniões, nos víamos online, e então isso nos possibilitou, porque a gente fala em governança, as pessoas pensam, isso é só para empresa grande. Não é. Não é. A governança corporativa, ela te possibilita a você ter sustentabilidade nos negócios. Não é só preocupar-se com o meio ambiente, que é fundamental, essencial, mas, acima de tudo, de manter a empresa com caixa robusta, com saúde financeira para novos projetos e investimentos. E não dependente só de uma pessoa ali, lógico, uma estrutura mais complexa um pouco. Exatamente, porque você imagina, estava tudo na minha cabeça, ou quase tudo, porque nós sempre tivemos os procedimentos de todas as áreas, mas a estratégia do negócio estava na minha cabeça. Aí, quando a gente montou o grupo para a gestão, a gente compartilhou com mais pessoas, com mais gente. E hoje eles trazem as propostas para o conselho aprovar ou deixar de aprovar. Isso não só me aliviou, afinal os anos passam, e você necessariamente tem que passar o bastão. Eu conheço empresas que o proprietário da empresa tem 92 anos e não quer largar o osso. Está lá segurando. Está segurando, e a filha, que é uma grande empresária, em respeito ao pai, mas, enfim. Agora, é fundamental que se tenha que trabalhar com esse sistema. Não é complexo, óbvio que não é do dia para outro. E, acima de tudo, trabalhar também a sucessão. É fundamental um planejamento sucessório. Porque a gente conhece também tantas empresas que o pai passou para o filho ou para a filha, ou seja, alguém da família, e também com e isso é uma estatística, 93% das empresas brasileiras são familiares. Dessas 93%, 97% não sabe o que é um planejamento sucessório. Ou seja, elas não estão antenadas para o amanhã. Pensar no futuro. Vai tocando dia a dia. Vai tocando dia a dia e às vezes, sem e tem estatística também. Da primeira para a segunda geração, só 38% permanece, mesmo com o processo sucessório. E da segunda para a terceira é o caos. Então, veja, quantas empresas que você conhecia 10, 20 anos atrás... Grandes empresas boas que não existem mais. Então, há uma necessidade, porque hoje nós somos mais de 800 famílias que
somos, sim, Dependem depende daquele trabalho. E vocês, com uma má gestão, você vai botar essas famílias com dificuldade? Doutor Evandro, então, assim, para quem está passando por um momento similar aí de estruturação, a governança, ela deve entrar antes de um processo sucessório, porque senão você vai fazer um processo sucessório no meio do caos ali. Exatamente. Ou pode-se trabalhar também em paralelo. Porque também, Carlos, quando é que começa um planejamento sucessório? Por exemplo, quando minha filha, hoje que tem 43 anos, ao ano e meio de idade, eu levava lá para o trabalho. Olha, é daqui que o papai tem isso, que você tem isso, você tem aquilo. Porque o inimigo número 1 da criança, quem é? É o trabalho do pai ou da mãe. Sim, O pai está ausente, longe. em tese está ausente, e a mãe também. Não leva, não sabe nem onde o pai trabalha. Ah, eu quero isso, quero aquilo, mas, opa, tudo bem, pode até querer, mas Vem vem daqui. do esforço da mãe, do pai, enfim, em conjunto. Mas você começar a fazer com que a criança, desde cedo, conheça o ambiente de trabalho do pai. Até para ela querer estar ali. Mesmo porque na hora do almoço, o que acontece? Como é que foi teu dia? Ah, não vou, né? Foi horrível, foi isso, foi aquilo. Que criança que quer trabalhar num lugar que é horrível? Ninguém. Então, a sucessão é de responsabilidade dos pais. Ah, mas veja, sim, senhor. 3, 5, 7, 15, 21. Aí, quando está com 16, 17 anos, quer impor o sonho do pai ao filho. Aí você já sabe o que vai dar. Não vai dar em nada. E dá o direcionamento também, porque assim, se o filho não quiser, tá tudo bem, mas igual o senhor falou, você trilhou um caminho, você mostrou, você preparou. Se lá na frente não fizer sentido para ele, tudo bem, mas você não vai colocar alguém despreparado. Exatamente. Não, e mesmo para ser hoje, a minha filha mais velha, a Nayana, é a nossa CEO. Ela esteve, inclusive, já está aí fazendo uma palestra junto com o grupo lá da Vanessa. É uma pessoa espetacular da ACIG, Associação Comercial e Industrial. De Jataí, né? Pois bem, mostrando esse lado. Então, é fundamental que a pessoa esteja preparada. Nós fizemos 3 pós-graduação juntos. Investir no conhecimento. É natural que tenha opiniões, são gerações diferentes, mas que têm o mesmo propósito. Exatamente. Você viu, minha amiga Laura? Eu vi, Carlos, realmente negócio é gestão, negócio é realmente eu não vender apenas o produto, mas eu construir algo sustentável a longo prazo nessa geração e nas futuras. Evandro, nós temos aqui no programa, um quadro que é responder perguntas que os nossos telespectadores mandam. E você que está nos assistindo aí, se você também quer mandar pergunta para os nossos convidados, siga as nossas redes sociais e fique ligado. Evandro, uma pergunta. Qual que é a principal diferença entre uma farmácia comum e uma farmácia de manipulação? Por que escolher de manipulação? Em que caso? Responde aí para a gente. Bom, primeiro que existe a drogaria, ela vende o medicamento já industrializado, que tem seu valor, não, hipótese alguma, não estou aqui falando mal do medicamento, muito pelo contrário, né? É um medicamento que tem qualidade. E o medicamento manipulado é aquele que é feito a partir de uma prescrição médica, onde o médico preocupa-se com o estado do paciente, a idade, o peso. Veja que no medicamento industrializado tem o infantil e o adulto. O infantil com 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos, 12 anos, 15 anos, infantil. Um adulto de 50 quilos, 70 quilos, 90 quilos. Um adulto com o mesmo problema clínico, com 120 quilos, é diferente. Com 80 anos, o metabolismo já é outro, não é? Muito mais diminuído, enfim. Então, no caso do medicamento manipulado, que é a nossa expertise, nossa especialidade, o médico prescreve de acordo com as necessidades do paciente. Cada caso, nós somos únicos, aqui somos em 3, 6, 7 pessoas, 8 pessoas aqui nessa sala, nós somos únicos, cada um é um ser único, diferenciado. Então, esse medicamento, ele vem de forma individualizada, personalizada. E isso reduz custo, reduz exatamente a questão de desperdício e, acima de tudo, menos efeitos colaterais e melhor resultado. Isso é fundamental. E isso vai entrar o que a gente estava conversando também na questão da medicina integrativa.
Sem dúvida. que olha o todo com um cuidado muito maior. Exatamente, perfeito. Laura, Muito bem. Evandro, quantas lojas hoje tem no Brasil todo da farmácia Nós somos artesanal? 120 unidades. 120 unidades. Se eu quiser abrir uma farmácia artesanal na minha cidade que não tem, por onde eu começo? O que eu preciso ter? Você pode entrar no site, diretamente no site, lá seja franqueado. E lá no site já te coloca, olha, aqui em Jataí já tem uma farmácia. Então essa farmácia, ela tem exclusividade para aquela região. Aquela região, digo, aquela cidade. Em Mineiros, já tem, enfim, Santa Helena, etc. Então, as farmácias, ela tem que ter um número de habitantes necessário. A gente faz uma análise geopolítica daquela questão. Quantos médicos tem, quantas pessoas tem, sei lá. se comporta, talvez a quantidade de farmácias pré-existentes também. Exatamente, tem que saber que nível de concorrência, né? Porque é importante você saber quem está naquele local. Então, é só entrar no site farmaciaartesanal.com e você lá, seja um franqueado, você vai ter um cabedal de informações para você. Muito bem, então você, nosso telespectador, que aí na sua cidade não tem farmácia artesanal e quer buscar informações, siga o conselho do Evandro, entre no site e se informe mais. Ô, doutor Evandro, mas agora curiosidade pessoal minha, vocês já têm alguns produtos prontos em linha, assim como cremes ou protetores, alguma coisa assim? Nós temos filtros solares, nós temos também chamado produtos de marca própria, né? Nós escolhemos em uma indústria, homologamos aquela indústria para produzir alguns suplementos, alguns produtos. Mas 98% dos nossos produtos comercializados são personalizados, são feitos um a um. E cada farmácia vai produzir o seu? Cada farmácia. Nesse processo quando você faz a franquia, ele tem um treinamento mínimo e posteriormente ele é visitado, é fiscalizado. Ou seja, são auditorias necessárias para que o negócio prospere. Mas uma cidade pequena, talvez ela não vai ter algum princípio ativo muito específico. E aí ela faz a solicitação. Ela faz a solicitação pela central, esse medicamento está no outro dia na farmácia dele. Que bacana. E sem falar também, igual o senhor comentou, às vezes um medicamento antigo, que tem um medicamento de linha pronto, as farmácias com menor fluxo aí de algumas cidades pode ficar com alguns princípios ativos mais antigos também, né? Pode, com certeza. O que diminui a eficácia ali e a qualidade do medicamento. Exatamente, nós temos que ter todo o rigor técnico. Porque falar sobre medicamentos, sobre saúde. Muito sério. Saúde é o bem maior que cada um de nós temos. Quantos artistas, não artistas, tiveram problema de saúde, não se compra um pulmão, um fígado. Do pó viemos, ao pó voltaremos. Pois bem, está certinho. Então, veja, nós temos que cuidar muito bem, e você falou aqui, nós vamos ter tem 3 pilares fundamentais que eu considero. O primeiro pilar do corpo, né? A saúde do corpo. Óbvio, não é que eu com essa bem esbelto, não. Né? A saúde do corpo, é a tua morada principal. Nosso templo. Físico. A saúde da mente. Leia qualquer coisa, você vai falar qualquer coisa. Então, o teu coração está cheio de informação. E você fala o que o teu coração está cheio. O coração está cheio. É bíblico isso. Bíblico. Então, a mente tem que estar repleta de informações. E, acima de tudo, da espiritualidade. Seja qual for, mas tenha. Né? Acho que não se sustenta. Nenhuma estrutura a gente consegue observar pessoas com sarados e que tem um problema seríssimo de depressão, que não está cuidando da saúde do corpo ou da mente e um pouco da espiritualidade. Acho que esses 3 pilares são fundamentais. Maravilha. Doutor Evandro, a gente falou aqui de sucessão, a gente falou de governança, e aí eu queria que o senhor explicasse para a gente a questão, hoje o senhor é presidente do Conselho Consultivo, e eu queria que você explicasse para a gente o que isso significa dentro do modelo de gestão de vocês. O Conselho Consultivo é o órgão que aprova as sugestões, o orçamento. Todo orçamento de uma empresa, como é feito, todo ele passa pelo Conselho Consultivo. Por que você vai gastar nisso? Como? Enfim, mas tem que mostrar possibilidades reais de retorno. Então, o Conselho faz uma avaliação, isso
Ou seja, nada é feito lá fora, no dia a dia, para tendo a melhoria de tecnologia, de implementos de novos equipamentos, novos softwares. Ele passa pelo quais as vantagens daquilo. Porque às vezes, não, vamos comprar isso no Afan. Não, a pessoa tem que trazer um cabedal de situações, um projeto que seja execuível, possível e que tenha retorno. Mas e o conselho tem quantas pessoas hoje? Hoje, no conselho são 4 pessoas. E aí vocês fazem uma reunião mensal? Mensal. Inclusive, dia 27 passado, nós tivemos uma reunião. Bacana, entendi. Doutor Evandro, para a gente sair por um breve intervalinho aqui, o que o senhor acredita que uma empresa precisa ter para atravessar gerações sem perder a alma? Bom, primeiro a qualidade, acima de tudo, né? Qualidade com o trabalho interno, como a gente falou, você não faz qualidade externa se você não tiver qualidade interna. Começar a olhar para dentro. Para dentro, né? Então, isso é essencial. Falar e não fazer é a mesma coisa que não saber o que fazer. Incongruência. Incongruência. Então, qualidade interna, sem dúvida, é fundamental para você oferecer. Outros aspectos, né? Hoje, aquele que não se renovar no conhecimento, nas informações, não se atualizar nas informações, em 6 meses ele está fora do mercado. Fora. Ou seja, Peter Drucker, né, que é o pai da administração, ou você inova, ou morre. O negócio morre. O profissional também. Se ele não se qualificar, requalificar após isso e aquilo, mas vou ter que estudar sempre? Sim. Uma coisa, você vai ter que aprender hoje e sempre. É igual comer. Exatamente. Doutor Evandro, a gente vai sair para o breve intervalo aqui, mas de novo, assim, algo que me chamou muita atenção. Então, assim, o senhor pegou na mão da farmácia e cresceu junto com ela. E aí, em determinado momento, chegou a Nayana e você fez a mesma coisa construindo essa linda empresa, essa linda trajetória. Parabéns. Muito obrigado. Acho que isso tudo é construção de mãos duplas, de múltiplas. E agora, daqui uns dias, chega mais um par de mãos ali com ainda, certeza. Né? Gente, vamos lá para um breve intervalo, voltamos já. Não adianta nem me procurar em outros times, outros risos. Ele estava aqui o tempo todo, só você não viu. Não adianta nem me procurar em outros times, outros risos. Ele estava aqui o tempo todo, só você viu. Produtor rural, você sabe qual tem sido o real lucro que a sua fazenda tem gerado em cada safra? Já pensou, ao final de cada colheita, você conseguir enxergar de forma clara o lucro operacional que a sua fazenda gerou e o que você precisa fazer para melhorar esse resultado na safra seguinte? Na Gestão e Resultados Consultoria, organizamos o financeiro da fazenda, controlamos custos e despesas, analisamos o lucro real por cada safra e ajudamos você, com base em números, tomar a melhor decisão para a sua fazenda. Gestão simples, prática e feita para o produtor rural. Marquió e Jataí tem tudo, tudo mesmo. Tem terra próspera e gente de bem. Tem quem planta e colhe. Tem também quem constrói. Tem quem sonha com o futuro e quem vive o presente. Um povo que sabe mesmo que aqui se vive bem. Tem energia, vida e alegria. Tem do bom e do melhor. Tem Home Center Marquió. Na hora de planejar os seus móveis, o que todo mundo quer é facilidade, né? Com o Italínea dá. Dá para começar a pagar só daqui a 90 dias, dá para parcelar em até 24 vezes e tudo isso com a menor taxa do mercado moveleiro. Com o Italínea dá.
amor. Olha aqui o livro do Dr. Evandro Tokarski, Liderar é Cuidar. Doutor, fala um pouquinho desse projeto aqui pra gente. Olha, sempre muita gente sempre me instigando a escrever esse livro, inclusive uma pessoa que está aqui comigo, a Maraísa. Um abraço, Maraísa. Que nos instigou muito a fazer esse projeto, né? Desafiou, na verdade, muitos. Então, eu resolvi fazer esse livro. Ele conta a história, evidentemente, desde o princípio, mas não é aquela coisa... São histórias reais, né? A vida como ela é. A vida como ela é, sem tirar nem pôr. De fato, sem ser a vida de Instagram ali. Colocar as dificuldades, como tem as fotografias aí, mesmo em preto e branco, enfim. Então, mostrando que não é no primeiro tropeço que você tem, que você tem que cair, levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. Sempre foi isso. Eu, ainda mais que andava de muleta, caía muito. Então, tinha que fazer isso todos os dias, ralava um pouco os cotovelos. Mas eu acho que a vida nos explicou, nos deu essa possibilidade de... agradeço muito, especialmente a família, óbvio, a Deus em primeiro lugar, mas a equipe, né? A equipe que ela também... A equipe ela sempre está comigo, estamos juntos no projeto e por isso mesmo, então, eu acho que os resultados aparecem, né? Doutor, e o nome do livro, Liderar é Cuidar, o que isso significa para o senhor? Significa o seguinte, se eu não tivesse investido, primeiro, na minha saúde, depois, óbvio, meus pais o fizeram, mas eu também continuei investindo na saúde. Hoje é fundamental, né? Eu faço musculação 3 vezes por semana, yoga. Então, é fundamental você fazer as meditações, enfim. É cuidar da tua saúde, cuidar do teu conhecimento. Como é que você vai liderar a si próprio se você não tem conhecimento? O que é liderança? Mas líder nasce pronto. Não nasce. Aprende-se a ser líder. Então, o investimento no conhecimento, o conhecimento transforma. Isso não é novidade, mas isso é fato. O conhecimento também, o conhecimento levado à prática. Se não saber conhecer algo e não fazer, é a mesma coisa que... Obesidade mental. Obesidade mental. É o que nós, lamentavelmente, com essa derrame de informações através das mídias e do celular, enfim, você abre o celular, você tem informação. Informações incorretas, rasas, sem... Perfeito. Então, liderar é cuidar das pessoas que estão na equipe. Liderar é cuidar do cliente que está sustentando o teu negócio. Liderar é cuidar do meio ambiente, né? E essa é uma razão também importante da qual nós defendemos hoje, todas as nossas unidades aqui em Goiás, todas elas nós trabalhamos com fotovoltaicas, a energia limpa, preocupando com as questões ambientais, afinal é a nossa morada maior, não é? E se nós não preocuparmos com isso, liderar é cuidar de tudo isso. Liderar é cuidar da sua família, liderar é cuidar da sua espiritualidade, da sua mente e do seu corpo. Eu entendo que liderar é uma série de conceitos que se conjugam. Achei muito bacana o que o senhor colocou, nos trouxe, assim, porque quando a gente fala de liderar é cuidar, a primeira coisa que eu pensei foi no outro. E a primeira coisa que o senhor trouxe foi da gente. Olha só, porque a gente só vai cuidar se a gente estiver bem. Exatamente. A gente só dá aquilo que a gente tem. Exatamente. E outra, se você não se conhece, se você não tem uma boa saúde, como é que você vai cuidar de alguém? Poderoso isso, hein, doutor? Você viu, Laura? Você está cuidando do seu templo aí ou está bagunçado? Eu vi, Carlos. Realmente faz a gente refletir. Porque como que eu posso dar aquilo que eu não tenho, né? Doutor, algo muito importante, pensando no que o senhor está falando aí, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas são muito cobradas por alta performance, onde a gente às vezes paga um preço muito caro buscando essa performance que às vezes é imposta pelo mercado de trabalho. O senhor que fala tanto de cuidado, que trabalha com isso, o senhor acredita que realmente tem pessoas que estão performando muito bem por fora, mas por dentro estão adoecendo e adoecendo aquelas pessoas que estão ali convivendo juntamente com eles? Laura, não só acredito nisso, como a gente percebe isso com clareza nas nossas equipes. Pessoas que têm um celular e veem só as coisas boas
e cria uma ansiedade, e essa ansiedade se bate leva a uma depressão, e a depressão, você conhece muito bem esses casos. Então, isso existe sim, é fundamental. As empresas hoje têm a obrigação de estar cuidando, de estar levantando, criar um ambiente propício a não NR1, exatamente. E é fundamental a gente estar antenado para essa situação. Isso é maior do que nós imaginamos. Porque às vezes, antigamente, fala, não, a pessoa não quer levantar da cama porque é preguiçoso, é aquilo. O obeso, ele é malandro. Não, não é, não. A obesidade é uma doença que tem que ser tratada. A depressão é uma doença que tem que ser tratada. Tem os tratamentos medicamentosos e também psicológicos, importantíssimo. Então, isso tudo, eu vejo que nós estamos submetidos, como você falou, uma obesidade de informações que não leva a nada e que nos gera uma ansiedade estupenda, né? A gente quer tudo aquilo também. Ninguém vê você chorando no WhatsApp ou de um carro que não está tão novo quanto você gostaria. Mas, desculpa, pode continuar. Então, isso tudo tem nos levado, sim, eu digo de maneira geral, a algumas patologias. A gente tem que estar atento sobre a saúde do corpo, da mente, do espírito. E é um grande risco, doutor, a gente medir a nossa vida com a régua do outro, né? Porque às vezes a gente vê o vídeo editado que a pessoa posta, ninguém posta o lado difícil da vida, ninguém posta os choros que a gente tem, as dificuldades. E às vezes a gente vai medir a nossa vida pela vida que o outro posta ali, e são realidades totalmente diferentes. A gente precisa medir a nossa vida igual uma farmácia de manipulação. Cada um tem a sua dosagem necessária ali. Não adianta você querer pegar um remedinho pronto que vai servir para todo mundo. Isso não existe. Doutor, mas a história dos seus pais e tudo que você viveu me impactou muito, assim. Eu quero ler o livro, acho que aqui deve ter um pouco disso e quero aprender um pouco mais. Mas conta pra gente aí, qual que foi a lição mais importante que o senhor aprendeu com eles? Primeiro, essa questão do respeito. A questão de ter uma crença, de acreditar, ter fé. Minha mãe chegava assim, depois, logo quando eu abri a primeira loja, primeiro, segundo dia, nossa, é difícil, hoje apareceu só um cliente, 2, ela, calma, as coisas vão progredir, calma, respira, vai dar certo. Olha só. Então, isso, ou seja, essa energia que ela passou, isso é essencial, né? Foi essencial na minha vida, acho que foi das principais questões, e de ter uma disciplina também. Ela muito firme. Olha, não desmorece, não, vai em frente, vai em frente, que as coisas vão dar certo, as coisas acontecerão. E foi exatamente isso que tem. Felizmente, eu agradeço muito a todos aqueles que contribuíram e que contribuem para o crescimento da nossa empresa. E seus pais ficaram aqui com você até? Meus pais minha mãe já tem mais de 30 anos que faleceu, meu pai mais de 20 anos, 25 anos. Mas estava em Goiânia. Ele foi em Goiânia. Que linda história. Doutor, e se o senhor pudesse olhar lá para o passado, assim, aquele menino que veio para Goiânia, chegou aqui em Goiânia com 16? 17 anos. Com 17 anos ali, com algum medo, com essa novidade, com as dificuldades. Olhando para aquele menino hoje ali, o que o senhor diria para ele? Olha, primeiro, eu acho que a gente tem que reconhecer o esforço de cada um, né, acima de tudo, das pessoas que contribuíram no processo. Isso é importante, né? Como que você chegou ali. Mas eu vejo que, eu também vejo o seguinte, o quanto de oportunidades tem para frente, né? Mas está muito difícil. Tá para aquele que não tem conhecimento. Para quem busca. Falta oportunidade para tanta gente, né? Hoje, 7% das pessoas no Brasil têm 75% da renda no Brasil, das empresas. Sim. Então, é uma diferença enorme. Mas não é por conta disso que nós vamos deixar de trabalhar. De produzir. De produzir e de levantar a cabeça e ir em frente. Muito bom. Doutor Evandro, queria te agradecer, me senti muito honrado
com o senhor ter aceitado esse convite, esse bate-papo maravilhoso. Aprendi bastante. Tenho certeza que o pessoal que está em casa também nos assistindo aprendeu bastante. E eu gostaria que o senhor deixasse aí uma mensagem final para eles, um agradecimento, uma mensagem de motivação, uma mensagem para não desistir, ou para quem quer empreender. Fica à vontade. Eu penso sempre, Carlos e Laura, que o que nos move, né? O que nos move é o nosso propósito. Por que é que nós levantamos todos os dias? O que é que você vai fazer? Qual que é o teu propósito de vida? Então, eu sempre tenho dito o seguinte, que o meu propósito é contribuir com a saúde da comunidade, né? De alguma forma, levando saúde e bem-estar. E eu faço um pedido a você que está nos vendo. Qual que é o teu propósito? O que te faz levantar todos os dias? Pense nisso, tá? Eu acordo todos os dias para vencer. Parabéns, doutor. Eu até ia fazer uma pergunta lá atrás, que eu vi um vídeo do senhor com a Nayana, e ela falou assim, se eu ia perguntar se o senhor era acelerado, que o senhor estava chegando, acelerando a cadeira lá, e ela correndo atrás do senhor, né? Então, sim. O senhor já comprovou aqui, é isso mesmo, a gente precisa, levantar todos os dias para vencer. Obrigado, doutor Evandro. Minha amiga Laura. Mas não significa que você tem que pisar no outro, tá? Jamais. Caminhar lado a lado ou então... Exatamente. Muito bem colocado, Carlos. O Evandro hoje nos mostrou que empreender na área da saúde não é apenas vender um produto. Que vender saúde não pode ser commodity, é vender confiança. Que crescimento nos negócios não é só abrir uma porta, mas é sustentar essa reputação. Muito obrigada, Evandro, por trazer para nós um assunto tão importante como legado, como confiança e cuidado com o meu cliente e com a minha equipe, com as pessoas que realmente acreditam no meu negócio. Parabéns pelos 45 anos de farmácia artesanal. Tem conversas que informam e tem conversas que endireitam a gente por dentro. Parece que quando alguém transforma uma história difícil em serviço, ele dá a permissão silenciosa para outras pessoas. A permissão de poderem recomeçar com dignidade, de liderar com humanidade e de lembrar que sucesso sem cuidado vira só barulho. Hoje, Evandro, você não trouxe apenas uma trajetória, você trouxe uma forma de olhar o ser humano. E isso, de verdade, muda a gente. Doutor Evandro, muito obrigado. Obrigado por mostrar que liderança não é palco, é responsabilidade. Que governança não é burocracia, é amor organizado. Que sucessão não é sair de cena, é garantir que a cena continue, com valores, cultura e propósitos vivos. Obrigado por nos lembrar que a vida pode machucar a gente, mas também pode lapidar. E para você que assistiu, se essa conversa te pegou em algum lugar aí dentro, compartilha com alguém que precisa reaprender a liderar sem perder a alma. Se inscreve no nosso canal, deixa o like e comenta aí. E lembra, a vida não fica pronta, a vida fica em construção. Porque o episódio de hoje só faz sentido se a gente sair daqui diferente. Este foi o Em Construção, que a sua obra nunca pare e Deus te abençoe. Bora, Dudu! Tão cansado, mas não trazer tesouro ele embora. Talvez eu volte e aí eu volto, quem sabe. Mas eu preciso esquecer a minha grande, a minha pequena, a minha imensa obsessão.